A paz de Cristo. Eu quero, nesse vídeo, fazer um breve estudo sobre um assunto muito importante que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês sobre verdades espirituais da passagem bíblica sobre o endemoniado gadareno. Eu quero ler aqui apenas um versículo dessa passagem que diz assim em Marcos capítulo 5, versículo 20: E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Esse texto está registrado no evangelho que escreveu Marcos. O evangelho de Marcos, ele é o evangelho da ação. Jesus sempre está em ação, curando, libertando, transformando vidas. Jesus, ele é aqui em Marcos superior às enfermidades e superior aos demônios. Especificamente nessa passagem, existem algumas coisas, algumas verdades, algumas riquezas, algumas coisas que precisam ser ditas sobre a questão da libertação e sobre a questão do mundo espiritual, que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Na verdade, nós precisamos voltar ao final do capítulo 4, quando Jesus, depois de passar mais um dia ministrando à multidão, ele vai atravessar o mar da Galileia com os seus discípulos. E quando eles estão atravessando, diz a Bíblia que uma grande tempestade se levantou contra o barco onde estava Jesus e os seus discípulos. É claro que alguns dizem que o mar da Galileia, ali por causa da região climática, ali acontecem muitas tempestades. Mas eu creio que essa tempestade era de origem espiritual. Porque Jesus, no versículo 39, acompanhe comigo se você tiver uma Bíblia na sua residência, onde você está. Marcos capítulo 4 e versículo 39, diz assim o texto: E ele, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, Jesus ele mandou realmente o vento se aquietar, se calar, ou aquilo que estava fazendo o vento e o mar ficar furioso. Eu creio por revelação de Deus que os demônios que estavam naquele rapaz, naquele moço em Gadara, tentaram impedir Jesus de chegar até Gadara, mas Jesus é todo-poderoso nos céus e na terra. Eu entendo, a primeira verdade espiritual que tem nessa passagem, que os demônios, com permissão de Deus, eles podem manipular a natureza. Onde está isso na Bíblia? Está no livro de Jó também. Jó capítulo 1 e versículo 16 e Jó capítulo 1 e versículo 19, quando o demônio, com permissão de Deus, fez fogo cair do céu e consumir os animais que Jó tinha, e um vento derrubar a casa onde os filhos de Jó estavam. Então, com permissão de Deus, os demônios podem fazer isso, manipular as forças da natureza. Mas o nosso Deus, ele é todo-poderoso. E o diabo não pode mover um dedo se Deus não permitir. Veja na passagem de 1 Reis, capítulo 22, quando um espírito de mentira queria ser mentira na boca dos profetas de Acabe. Ele só pôde ser quando Deus permitiu que fosse. No caso de Saul também, um espírito maligno atormentava Saul com permissão de Deus. O nosso Deus é poderoso e o diabo, os demônios não podem tocar em você e na sua família se Deus não permitir. Essa é a verdade, é a primeira verdade espiritual. Aí eu vejo no capítulo 5 que Jesus ele chega em Gadara, e no versículo 4, capítulo 5, versículo 4, aquele moço que tinha essa legião de demônios, era possesso por essa força maligna, ele era amarrado, ele era colocado em cadeias, mas os grilhões eram feitos em migalhas e ninguém podia amansar. Aqui eu entendo que havia uma força sobre-humana sobre esse moço. Existem coisas, existem doenças, existem fatos que a ciência e a medicina elas não podem explicar. Pessoas que eu já conheci, já ouvi relatos de pessoas que a própria medicina, os próprios médicos, os próprios profissionais
ficaram sem saber qual era a procedência, qual era a origem daquela doença, qual era a origem daquele mal. E alguns até chegaram a dizer: olha, procure um pastor, procure uma ajuda espiritual, porque não tinha na ciência, na medicina, a resposta. Então, essa força maquiavélica fazia isso naquele rapaz. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus, o Jesus, ele não mudou, ele ainda liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ainda liberta da possessão maligna, ainda liberta das forças maquiavélicas, daquilo que está longe do alcance do homem, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, Deus pode fazer. Eu conheço muitas pessoas que estavam desenganadas da medicina, pessoas que, olha, você nunca vai ser uma pessoa sã, você está condenada à loucura, você está condenada a ficar nesse mal para sempre, e hoje são pessoas normais, porque Jesus as libertou e as transformou. Eu creio nisso, receba essa palavra nesse breve estudo que você está vendo neste momento. Então essa é a segunda verdade espiritual, aquilo que a medicina, aquilo que os homens, aquilo que a ciência não tem resposta e não pode fazer, o nosso Deus tem a resposta. Agora, continuando esse estudo, no versículo 7, quando os demônios viram Jesus chegar, possesso no corpo daquele, dentro do corpo daquele moço, eles adoraram a Cristo e falaram: filho, olha só, versículo 7, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles conheciam Jesus, o Deus Jesus, é o Filho, a deidade de Cristo. Eles reconheceram a deidade, a divindade de Cristo. Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, ali possivelmente era o líder dessa legião. Alguns calculam que eram 6.000 demônios, né, no corpo daquele moço, porque uma legião romana era composta por 6.000 soldados. E o líder, olha só como o mundo espiritual é organizado. O mundo espiritual é organizado. Os demônios são organizados. Eles atuam para destruir uma vida. Alguém, certa feita, falou que eles têm uma coisa que às vezes nós não temos: paciência. Procurando o ponto fraco, procurando a hora de agir, mas por isso nós temos que buscar o revestimento, se revestir de toda a armadura de Deus. Mas ele, que os demônios estavam implorando para não ser atormentado, ou seja, existe um lugar de tormento. Em Mateus 25:41 diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e eles é tão terrível, é tão horrível esse lugar, que eles não querem ir. E todo aquele que não foi achado no livro da vida, como está em Apocalipse, todo aquele que não quer seguir o Senhor, todo aquele que é ímpio, também será lançado no lago no inferno, também irá para o inferno, um lugar de tormento, e uma vez lá não há mais salvação, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Por isso, enquanto houver vida, há esperança, né? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você não tem certeza da sua salvação, aceite a Cristo, porque você não nasceu, você não foi criado para ir para o inferno. O céu é o teu lugar, o céu te espera. Essa é outra verdade espiritual. Aí o demônio falou que era uma legião de demônios, né? Que Jesus perguntou, uma das poucas vezes que Jesus vai ter um diálogo com os demônios, e o demônio vai dizer: eu sou legião. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Eu sou uma legião, meu nome é legião, né? E ele rogou no versículo 10, Marcos 5:10, que não saísse daquela província. Aqui é um tema muito interessante e polêmico. Alguns acreditam que há espíritos que eles atuam em determinada área, em regiões, em países. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 20, fala do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia, que são também demônios que atuavam em reinos, em certas regiões. Eu creio, particularmente creio, que os demônios que atuam lá na China não são os mesmos que atuam aqui no Brasil. Há demônios que atuam em determinadas áreas e locais, né? Adaptando-se à cultura, adaptando-se
ao sistema religioso, enganando as pessoas da forma que aquelas pessoas são na sua cultura, no seu modo de agir. Aqui no Brasil é no Carnaval, o Carnaval é forte, né? A festa da carne. Lá nos Estados Unidos é no Halloween. O Halloween também tem aqui no Brasil, mas não é tão forte como nos Estados Unidos. E os demônios, eles vão enganando as pessoas. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus com D minúsculo, diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas pelos demônios, mas você teve seus olhos abertos pelo evangelho, né? E você sabe qual é as táticas, as estratégias do inimigo. Então, eles são territoriais, eles atuam em determinadas regiões, né? E, e eles são organizados, né? O demônio não é burro, não, ele é uma criatura inteligente. Mas ele usa a sua inteligência para o mal, para o mal. Ele não é um cachorro banguelo também, não. Ele é um cachorro feroz, mas está na corda, na corrente. Deus segura, ele só pode ir até onde Deus permite. Quem pode glorificar o Senhor vendo esse vídeo por essa verdade que não pode deixar de ser dita. Jesus falou: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho poder, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Jesus falou também em Lucas 10:19: é isso que vos dou poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Fique com essa palavra, creia nesta palavra de Deus ao seu coração. Mas no versículo 12, é interessante isso aqui, ó. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo, os demônios pediram, eles rogaram a Jesus que eles não fossem mandados fora daquela província. E Jesus permitiu, e eles entraram no corpo de porcos. E uma manada de porcos que estava ali, né? Mais ou menos uns 2.000 porcos. E eles entraram ali, esses demônios, e se precipitaram no abismo e se afogaram. Então os demônios precisam de corpos, eles são espíritos, eles precisam de corpos para atuar. Então eles precisam se apoderar de pessoas. É claro que tem a influência maligna, onde uma pessoa é influenciada, influência, a pessoa são os dardos malignos, a pessoa é levada a fazer aquilo pelo mal. Existe a possessão, os demônios se apossam do corpo de uma determinada pessoa. Eles precisam de corpos, né? Então, o mundo espiritual é muito, 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 muito profunda essa questão toda, né? Por exemplo, as pessoas que creem que falaram com um ente querido que morreu, na verdade, não estou falando com um ente querido que morreu, porque lá na parábola do rico Lázaro diz que o rico queria falar com os seus entes queridos e não podia mais. Não podia mais. Depois de morto não tem como falar. Mas os demônios que acompanharam e conheciam aquela pessoa podem se fazer passar por aquela pessoa, e muitos são enganados. Existe aí na mídia também, não posso deixar de falar isso, de pessoas que preveem, olha, vai acontecer tal coisa com tal famoso e acontece. Na verdade, não é o que a pessoa previu o futuro. A pessoa lança uma palavra no mundo espiritual e na esfera espiritual, os demônios vão tentar fazer aquilo acontecer para que as pessoas digam, olha, a vidente ali, ela previu e aconteceu mesmo. Não, é os demônios que pegam aquela palavra, aquilo que o vidente falou, para tentam fazer acontecer para que as pessoas acreditem naquela mentira, né? Muitas vezes eles não conseguem, porque não conseguem legalidade, Deus não permite. Então, essa é uma verdade que precisa ser dita, né? E muitos estão cegos no engano dos demônios, mas o Senhor abriu nossos olhos espirituais. Aí, os criadores de porcos não gostaram daquilo, né? Mesmo que o moço fosse libertado, transformado pelo poder de Jesus, eles não gostaram. Eles mandaram, no versículo 17, diz que eles rogaram para que Jesus saísse da província. Pensou, amados irmãos? Há pessoas que preferem, eu quero dizer isso para você, pessoas que preferem que o marido beba, que o marido se prostitui, do que sirva a Deus. É uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. Há pessoas que preferem que o marido beba, que o marido seja alguém que viva no pecado, que se torne um servo de Deus. É uma coisa terrível, essa luta espiritual, né? Essa luta espiritual. E para terminar, no versículo 20, depois que aquele moço foi liberto, ele queria seguir Jesus, ele queria ser um discípulo. E Jesus disse, fica aqui, vai e conta para os teus, com coisas grandes Deus lhe fez. E ele foi e começou a contar, e as pessoas se maravilharam, muitos com certeza aceitaram a Cristo, e houve salvação nessa região, nessa família, né? Então veja bem, o quadro, aquilo que Jesus faz. No começo era um moço dominado por demônios, não tinha esperança, não tinha vida, era um horror. No final, um missionário, com certeza a família, muitas vidas foram transformadas.
e Deus foi glorificado, né? Através daquilo. Só Jesus, só o Evangelho pode fazer isso. Tirar alguém das garras do diabo e transformar em alguém cheio da presença e do Espírito Santo. É esse Deus que eu prego, é esse Deus que transforma. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Fico com essa palavra. O Jesus que libertou, transformou em endemoniado gadareno em um missionário, ele pode transformar, libertar a sua vida. Deus abençoe. Acompanhe nosso canal Pregador Clóvis Souza. Sempre tem uma palavra, um testemunho. O meu testemunho está no canal também, procure lá, né? Com mais de 64 mil visualizações. Aquilo que Jesus fez na minha vida era para estar nas mãos do inimigo, sendo usado, mas prego a palavra há 20 anos pela misericórdia de Deus. É o Deus que eu sirvo. Nós somos apenas vasos das mãos de Deus, pela misericórdia de Deus. Fica com essa palavra, um abraço. Deus abençoe a todos poderosamente.